Olá, eu sou a professora Vivian do Colégio Castro Alves e hoje estarei ministrando uma aula sobre a influência dos fatores do clima para os alunos do 8º ano. Tá? Primeira turma, para a gente relembrar, na aula passada nós falamos que existem diversos fatores que influenciam diretamente no clima de determinadas áreas do planeta Terra, certo? Primeiro nós temos que lembrar que o clima na Terra depende de dois fatores importantes. Os fatores astronômicos, tá? Que vai depender do movimento dos astros e da inclinação dos astros, e dos fatores terrestres, que são diversos. Então, para a gente começar, nós vamos começar falando dos fatores astronômicos, certo? Primeiro, nós sabemos que o planeta Terra ele possui o seu movimento. Movimento de rotação, certo? Que é o movimento que a Terra dá em volta do seu próprio eixo. Movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol ao longo de aproximadamente um ano. Esse movimento, nós sabemos que junto com a inclinação da Terra, permite, por exemplo, as estações do ano, certo? Só que essa inclinação da Terra, ela também vai estar diretamente ligada à quantidade de radiação solar que o planeta Terra vai estar recebendo em determinadas regiões. Nós sabemos que quanto mais próximo à linha do Equador, maior a incidência de raios solares, ok? Isso vai estar variando o tipo de clima. Um fator muito fácil a gente compreender é lembrarmos, por exemplo, ao longo do dia, como que a radiação solar ela vai estar variando. Meio-dia, por exemplo, que é a hora que nós temos maior incidência de raios solares, os raios solares estão perpendicular à Terra, certo? Quando é meio-dia, por exemplo, aqui no Espírito Santo, nós temos exatamente os raios solares incidindo perpendicular à Terra. Por isso que a radiação é tão intensa, por volta desse horário. Quando a radiação ela vai se tornando mais inclinada, ela vai ficando mais fraca, certo? Por isso que a gente fala que até as 10 horas da manhã, e após as 16, é o horário melhor para tomar esse banho de sol, porque a radiação solar ela está menor. Eu vou compartilhar com vocês aqui um esqueminha que está lá na página 36 da apostila, que mostra isso muito bem. Vamos lá comigo, acompanhe comigo. Esse esqueminha aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Olha aqui comigo, ó. Esses dois esquemas. Quando o Sol está nesse ângulo de incidência de 90 graus, tá? Nós temos aí uma radiação solar muito forte, ok? E quando ele está inclinado, a radiação solar acaba sendo menor, porque olha a distância que o Sol se encontra agora da superfície da Terra. Quando ele está perpendicular, a distância é bem menor, então a radiação ela vem mais intensa. Quando ela está mais inclinada, querendo ou não, existe uma distância maior do Sol para a superfície da Terra. Por isso que a gente diz que essa radiação é recomendada nos banhos de sol, tá? Que a gente sabe que é necessário tomar esse banhozinho de sol para ativar a nossa vitamina D. Beleza? Então, isso aqui, turma, são os fatores relacionados aos fatores astronômicos, ao movimento da Terra, tá? E a inclinação. Observem aqui também esse outro esquema, que ele mostra pra gente a radiação solar lá nos polos, tá? E também aqui próximo à linha do Equador, certo? Então, reparem aqui, a distância que o Sol vai se encontrar dos polos para a distância que ela vai encontrar aqui próximo à linha do Equador. Por isso que nessa região
existe esse aquecimento maior, tá? Essa é a explicação dos polos, né, ter temperaturas tão mais baixas e um clima, né, com variação climática tão diferente dos países, por exemplo, que estão aqui entre os trópicos, tá? Então, essa imagem, ela representa o verão no hemisfério sul, lembra disso, ó? Tá inclinado, né? Inverno aqui no hemisfério norte, hemisfério sul, verão, tá? Veja que os raios de sol incidem muito mais na vertical no hemisfério sul do que no hemisfério norte. E aqui os raios solares percorrem diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação, tá? Aquilo que eu falei dos polos, ok? Agora, turma, eu vou falar de diversos fatores terrestres, tá? Que são características do planeta Terra, que também vai estar influenciando diretamente no clima, tá? Vocês já puderam perceber que, qual for a estação, a temperatura não é igual em todas as regiões do mesmo hemisfério. Por exemplo, aqui no hemisfério norte é inverno, mas não é o mesmo clima em todo o hemisfério norte. Quanto mais próximo ao polo, mais frio, né, vai ser a temperatura dessas regiões, porque a incidência solar é menor. Então, isso está diretamente ligado a diversos fatores. Fatores eles que nós chamamos de latitude, altitude, o tipo de relevo, a vegetação vai influenciar diretamente, maritimidade, continentalidade, tá? A correntes de água e de ar que também vão influenciar o clima na Terra. Isso vocês veem muito lá na geografia. E hoje nós vamos usar esse conhecimento que vocês têm lá da geografia junto aqui com a ciência. Então vamos comigo? O primeiro ponto que nós vamos estar falando é a latitude. Primeiro, relembrar, né, que latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador, tá? Então, aqui, ó, nós temos o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, tá? Lembrando que, nos equinócios de primavera e de outono, os raios solares incidem exatamente perpendicular ao Equador. No solstício de verão do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendicular ao Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendicular ao Trópico de Câncer. Isso, né, já mostra para a gente essas zonas climáticas que possui ao longo do planeta Terra, tá? Então, aqui nós temos o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, que vai ajudar a gente a identificar essas zonas, certo? Como mais próximo ao Equador, maior é a radiação solar, então nós temos aqui uma zona tropical, uma zona em que recebe maior incidência de raios solares. Quanto mais distante da linha do Equador e mais próximo aos polos, a radiação solar diminui. Então, aqui nós temos a zona temperada do norte e aqui a zona temperada do sul, certo? E mais próximo ao polo, né, nós temos a zona polar do norte e a zona polar do sul. Isso mostra para a gente, turma, essa relação entre as linhas, tá, dos trópicos e a linha do Equador é muito importante para determinarmos as zonas climáticas do nosso planeta Terra, ok? Então, a latitude ela tem sim uma influência muito grande sobre as variações climáticas do planeta Terra, tá? Outro fator muito importante é a altitude, tá? A altitude, ela está diretamente ligada ao nível do mar, tá? Então, quando nós estamos ao nível do mar, nós temos a pressão de 1 atm, ok? Quando nós vamos subindo uma serra, por exemplo, nós vamos aumentando a altitude e diminuindo a pressão atmosférica, certo?
Lembrando que a pressão atmosférica é a pressão que os gases atmosféricos vão estar exercendo sobre essa região. Reparem que aqui eu tenho uma camada de ar atmosférico bem menor do que no Rio de Janeiro. Por isso que a pressão atmosférica aqui é maior. Só que existe uma variação climática muito grande, né? A variação de temperatura muito grande em locais que estão, por exemplo, na mesma latitude. Exemplo, Espírito Santo, nós estamos na mesma latitude. Só que nós temos regiões aqui no Espírito Santo que existe uma variação de temperatura muito grande. Exemplo, Pedra Azul. Quando a gente sobe a Serra de Pedra Azul, mesmo estando na mesma latitude, por estarmos em uma altitude diferente, existe essa diferença muito grande, tá? E existem algumas perguntas, né, que às vezes vocês podem estar se fazendo. Ué, professora, mas se aqui é mais alto, eu estou mais próximo da radiação solar. Deveria ser mais quente, não? Só que a gente tem que lembrar que a espessura da atmosfera terrestre é muito maior do que a diferença de altitude entre essas localidades. Por exemplo, os raios solares eles vão percorrer 100.000 metros de espessura até chegar às cidades mais altas, certo? A diferença que vai ser do Rio de Janeiro, por exemplo, para Campos do Jordão, vai ser uma diferença aqui de 2.000 metros. Então, seria só essa diferença de 2.000 metros de incidência de raios solares. Então, isso é muito... pode ser desconsiderado, tá? Então, percorrer 96.000 metros e 100.000 metros não seria um fator que influenciaria na intensidade de radiação solar, tá? Agora, um outro motivo que também está relacionado a essa radiação e essa variação de temperatura, né, é que o Sol ele emite uma radiação que aquece a Terra, como os raios ultravioletas, a luz visível e os raios infravermelhos de alta frequência. Só que nenhuma dessas faixas de radiação aquece de maneira eficiente as moléculas de ar, tá? Então, isso não vai estar totalmente ligado à variação de temperatura. O aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Que aí nós vamos até falar um pouquinho depois, lá na frente, de novo, de continentalidade. Então, a superfície esquenta o ar e surgem correntes de convecção que propagam calor pela atmosfera. O aquecimento da superfície emite radiação infravermelha de baixa frequência. Esta, sim, mais significativa para aquecer a atmosfera. Então, aqui que está todo o X da questão, ó. Regiões que são mais baixas têm uma maior quantidade de gases capazes de reter calor, certo? Como, por exemplo, o gás carbônico, o vapor d'água, intensificando o aquecimento. Por isso que, quanto maior a altitude, menor a quantidade desses gases que retêm, né, o calor, então menor a temperatura, certo? Então a relação é, quanto maior a altitude, menor a temperatura, ok? Então, é a combinação de todos esses fatores que mostra essa consequência da localidade. Mesmo estando na mesma latitude, quanto maior a altitude, menor será a temperatura, certo? Outro fator muito importante é o relevo, né, turma? Isso aí nós vimos muito na geografia. Nós temos cadeias de montanhas que são capazes de bloquear, né, os ventos e as massas de ar vindo lá do litoral e, querendo ou não, ajuda a estar possibilitando essa diferença climática. Por exemplo, mais uma vez, relembrando aí Pedra Azul, tá? Então, as cadeias de montanha, querendo ou não, elas influenciam, elas servem como um bloqueador, né? Capaz de bloquear os ventos e as massas de ar vindo aí do litoral. Então, vai ajudar, sim, a definir o clima de uma localidade, tá? O relevo é muito importante.
Outro fator que é muito importante é a vegetação. Nós sabemos que a cobertura vegetal, ela tem uma importância gigantesca para controlar a temperatura do planeta Terra, certo? Ou seja, em locais em que eu tenho uma cobertura vegetal, né, maior, é só a gente entrar dentro de uma mata que a gente já consegue perceber essa sensação térmica. Nós já temos temperaturas mais amenas, por conta, por exemplo, da formação de sombras, tá? Diferente, por exemplo, quando eu vou para um deserto, que eu tenho praticamente nenhuma cobertura vegetal, então existe um superaquecimento da superfície, tá? Então, nós temos que levar em consideração, sim, a cobertura vegetal. Quanto maior a cobertura vegetal, nos possibilita ter temperaturas mais amenas. Então, é um outro fator terrestre que influencia diretamente aí na variação de temperatura da Terra, tá? Por isso a importância, né, turma, de mantermos a cobertura vegetal, as florestas. O aquecimento global, ele está sendo muito intensificado por conta do desmatamento, das queimadas, também por perder essa cobertura vegetal, tá? Além da poluição atmosférica. Outros dois fatores, tá? Que vocês também veem muito lá na geografia, é a maritimidade e a continentalidade, tá? Maritimidade, então, ela vai estar ligada diretamente, né, com as massas de água. Então, olha só, a quantidade de água presente na localidade de uma região, ela vai estar influenciando diretamente na temperatura. Por quê? A explicação está aqui, turma. Ó. Com mais água e maior maritimidade, temos uma menor variação de temperatura durante a noite. Por que isso? Né? Isso é muito fácil de ser observado na praia, né? A razão é que a água ela precisa receber ou perder muito calor para variar de temperatura. Então, para ela aquecer, ela precisa de receber muito calor. E depois, para ela desaquecer, ela precisa perder muito calor. Isso leva tempo. Isso permite, então, que tenhamos uma sensação de mais frescor. Então, ó, a temperatura adquirida durante o dia diminui lentamente durante a noite, ou seja, a presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre o dia e a noite, tá? Isso aqui é muito importante. Então, em locais em que temos uma maior quantidade de água, isso nos possibilita, né, a ter essa amplitude térmica entre o dia e a noite, certo? Por exemplo, vocês podem perceber que de dia na praia a água fica fria, porque demora para ela ser aquecida. Só que depois, de noite, ela fica mais quentinha do que a areia, porque ela demora mais para perder aquele calor. A areia não. É a continentalidade que eu vou falar para vocês agora. Ela superaquece rápido, mas ela também perde o calor muito rápido. Por isso que nós temos aquelas variações de temperatura tão grandes nos desertos, tá? Olha só que interessante, como que existe impacto ambiental com a geração de energia elétrica. A construção de Itaipu alterou as condições ambientais da região ao originar um imenso corpo d'água em alguns municípios do sudoeste do Paraná. Que para criar a hidrelétrica, eu preciso criar reservatórios gigantescos de água. E isso provocou uma alteração climática. Olha só que loucura. A atuação do reservatório sobre o clima local foi um motivo de controvérsia para muitos pesquisadores, tá? Mas a presença da usina nas últimas décadas pode sim ter provocado alterações meteorológicas, porque não tinha aquela quantidade de água e passou a ter. Então, os fluxos de vento na geração de vapor, né, foi consequências da construção do reservatório. Então, turma, até nisso tem que se pensar
quando vai instalar, por exemplo, uma usina hidrelétrica. Pode ter variações no clima. Olha só, por isso que tem que ser feita uma pesquisa muito grande antes dos impactos ambientais que pode estar trazendo para aquela região, tá? E olha o tamanho, né, dessa usina hidrelétrica, é muito gigante, tá? Para esse reservatório ter sido construído, querendo ou não, houve sim um impacto ambiental muito grande. E aqui, né, turma, para a gente encerrar, a continentalidade, que é o contrário da maritimidade, tá? Por que o contrário, professora? Porque o continente, né, ele vai ter uma diferença nesse aquecimento e nesse resfriamento. O exemplo clássico, né, são os desertos. Ó. Nos desertos, as temperaturas elas podem ser superior a 40 graus Celsius durante o dia e inferior a 10 graus Celsius durante a noite. Isso por quê, professora? Porque nós não temos água para a maritimidade acontecer. Então, o calor absorvido durante o dia faz essa temperatura aumentar significativamente. Ou seja, o continente ele absorve muito calor e rápido, tá? E depois, à noite, essa perda de calor, né, para a atmosfera faz esfriar tão rápido, tá? Então, um exemplo clássico que eu acho para a gente explicar é a praia mesmo. A gente consegue observar isso na temperatura da água e na temperatura da areia, tá? Então, alguns fatores que influenciam o clima são latitude, altitude, relevo, vegetação, temperatura do ar, umidade do ar, velocidade de direção dos ventos, né, a corrente de ar, tipo e quantidade de precipitação e correntes marítimas. Então, turma, tudo isso, quando formos falar de clima, tem que ser levado em consideração. Lembrando que quando eu falo de clima, eu estou falando de todo esse conjunto de fatores, tá? Não estou falando, por exemplo, único, exclusivamente de uma variação de temperatura, tá? Algo que aconteceu naquele ano. Não. Para eu analisar o clima, eu tenho que estudar aí um histórico, né, de vários anos, tá? Igual quando eu falei de Itaipu, os pesquisadores perceberam que, após a instalação da usina hidrelétrica, houve alterações climáticas. Isso é um fator que tem que ser estudado por diversos anos, para ver se realmente houve essa variação climática. Variação de temperatura não pode ser considerado uma variação climática, tá? Clima é algo que se altera por mais anos, ok? Então, ó, todos esses fatores, eles devem ser levados em consideração ao analisarmos o clima. Então, turma, por hoje é só, né, a nossa aula sobre fatores que influenciam diretamente o clima, tá? Eu vou deixar aí aberto para vocês o nosso canal Tira Dúvida no portal Positivo On. Qualquer dúvida, me procure lá, tire as dúvidas. Vou colocar algumas atividadezinhas para vocês estarem fazendo, para na nossa próxima live, né, tirarmos essas dúvidas e batermos um papo a respeito do clima. Então, não esqueçam, tá? Fatores que influenciam diretamente o clima. Lembrando, turma, que clima é um histórico, né? Eu tenho que avaliar várias coisas, várias mudanças ao longo de anos. Não é uma mudança, por exemplo, de temperatura que aconteceu naquele ano, tá? Se no mês de janeiro do ano de 2020 houve uma variação de temperatura muito grande, eu não posso falar que o clima mudou, tá? Houve uma variação e eu tenho que fazer estudos para entender o que pode ser que esteja diretamente influenciando o clima da região, tá? Mas nós vimos que, por exemplo, uma instalação de uma hidrelétrica pode ter um impacto ambiental tão gigantesco ao ponto de alterar o clima da região, certo? Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem sobre a aula de hoje. Vou estar disponibilizando também uma aula do Positivo, tá? Antes de vocês estarem fazendo as atividades. E na nossa próxima live a gente vai bater mais um papo sobre esses fatores, tá? E corrigir alguns exercícios que eu vou passar para vocês.
Então fiquem bem, por hoje é só.